Você pode rejeitar a Jesus, só não pode fugir das consequências dessa escolha de rejeitar a Jesus. Muitas vezes nós cristãos somos acusados de autoritarismo. Vocês querem impor em que a gente deve crer, em quem a gente deve crer, como a gente deve fazer. O que o mundo não consegue entender é que não se trata de imposição, mas se trata de, conhecendo as consequências dessa rejeição, é impossível que a gente se cale. As consequências são sérias demais para serem ignoradas e é por isso que nós precisamos sim anunciar a todo mundo que há vida em Jesus. E há um preço a ser pago pela incredulidade. Hoje, a nossa leitura nos levou do Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 37 até o final do capítulo 15. E nesse trecho do capítulo 12 é interessante que o texto vai falar sobre o fato de que, apesar de tantos sinais que Jesus demonstrou, muitos ainda não creram nele. Muitos resistiram e não creram, apesar de tudo que viram em Jesus. Eles tiveram os sinais, eles tiveram todas as demonstrações, eles ouviram os ensinos, tiveram tudo para crer, mas não creram. E tiveram a oportunidade e a liberdade de não crer. Mas muitos, inclusive, creram, e o texto vai dizer que, ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns líderes judeus. Eles, porém, não declararam a sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Se muitos rejeitaram Jesus, se recusaram a crer, ainda de forma mais triste, houveram muitos que creram, que acreditaram em Jesus, acreditaram que ele era o Messias, mas não professaram a sua fé publicamente, não falaram abertamente da sua fé, porque tiveram medo dos fariseus. E como João descreve, eles amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. E como isso é triste. Como é triste que algumas pessoas tenham visto Jesus, tenham reconhecido a Jesus, tenham crido na mensagem que ele trazia, mas porque amaram mais a aprovação de outras pessoas do que a aprovação de Deus, acabaram perdendo tudo, perdendo inclusive a sua chance com o Senhor, perdendo a aprovação de Deus. Não porque não creram, mas porque foram fracos e fizeram escolhas ruins. Não à toa, João continua escrevendo, e é interessante que João coloque um trecho do ensino de Jesus, dizendo, em que Jesus diz no verso 47, não julgarei aqueles que me ouvem, mas que não me obedecem, pois eu vim salvar o mundo, e não para julgá-lo. E alguém poderia dizer, tá vendo? Jesus está dizendo que não vai julgar as pessoas que não o ouviram. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que naquele momento ele não veio para julgar. Naquele momento ele não iria exercer juízo sobre as pessoas que o ouviram, mas não creram nele. Mas logo em seguida ele diz, mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Agora eu não vou exercer juízo sobre aqueles que não creram em mim. Mas a verdade é que todos que não creram, todos que me rejeitaram, todos que não creram em mim, me desprezaram, me rejeitaram, serão julgados por essa mensagem que hoje eles estão rejeitando. No dia do julgamento, todos eles serão julgados. Você pode desprezar e rejeitar Jesus, mas não pode fugir da consequência de rejeitar e de desprezar a Jesus. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor, diante de Deus, o nosso Pai, e seremos julgados pela nossa escolha. Se aceitamos ou não, se rejeitamos ou não a mensagem de Jesus, a verdade em Jesus revelada por Ele, todos nós seremos julgados e teremos as consequências dessa nossa escolha. A minha oração é para que você não ame mais as pessoas do que ao Senhor. Que você não ame mais a aprovação das outras pessoas do que você ama a aprovação de Deus. Deseje ao Senhor, ame ao Senhor, escolha ouvir a mensagem do Evangelho, aceitar a Jesus e caminhar com Ele. O restante da nossa leitura de hoje está repleto de ensinos de Jesus para os seus discípulos de como eles deveriam se portar a partir daquela convicção de que eles creram em Jesus. Jesus vai falar, por exemplo, sobre o fato de que eles não deveriam agir como as autoridades desse mundo. As autoridades desse mundo amam ser importantes, vocês não serão assim,
vocês vão servir uns aos outros, vão amar uns aos outros. Vocês provarão ao mundo que são meus discípulos quando amarem uns aos outros. Vocês estarão conectados à videira e enquanto estiverem conectados a mim, como um galho está conectado à videira, vocês produzirão frutos. Por isso permaneçam conectados a mim, permaneçam no meu amor, permaneçam nos meus mandamentos, para que o mundo possa ver em vocês o testemunho do Evangelho. Se o mundo os odeia, e ele odiará vocês porque me odiou, permaneçam firmes, permaneçam constantes. Eu escolhi vocês para que vocês não pertençam a esse mundo, e por isso vocês serão odiados, mas não vacilem, não oscilem. Eu estou enviando vocês, mas não deixo vocês sozinhos. Envio para vocês o encorajador, o Espírito Santo, que orientará vocês no entendimento da verdade, a se lembrarem daquilo que eu ensinei e para que vocês permaneçam firmes no meu amor. Você tem uma escolha. Você pode escolher amar a Jesus, se entregar a Jesus e receber esse Espírito encorajador de Deus que vai nos orientar ao longo da vida para que não nos afastemos da vontade dele para as nossas vidas. Ou você pode sim escolher rejeitar e desprezar Jesus, faz parte da sua escolha. Mas se lembre sempre de que você não pode fugir da consequência inevitável do julgamento a que todos nós estaremos submetidos. E aqueles que escolheram rejeitar a verdade em Jesus estão condenados, já estão condenados à morte eterna. Essa é uma verdade clara, presente na mensagem dos evangelhos, e você não deve se esquecer disso. Não ame mais as pessoas e as coisas desse mundo do que amar o Senhor, porque as consequências são desastrosas. Vamos lendo a nossa Bíblia, vamos lendo a cada dia, aprendendo mais da palavra do Senhor, compartilhando essas verdades aqui. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.